Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O Portão dos Prisioneiros, aqui em Haia, foi usada de 1420 até 1828 para abrigar pessoas que haviam cometido crimes graves enquanto aguardavam a sentença. Desde então, já foi sede de um clube literário, de um museu e de uma galeria de arte. É também o local onde, a única vez na história mundial, um primeiro-ministro foi comido pelo seu próprio povo. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Do outro lado do Atlântico, a história brasileira tem esse modo peculiar de dobrar violência, ironia e simbolismo uns sobre os outros, preparando o terreno para o conceito de antropofagia, o consumo do homem e da cultura humana pelo homem. Quando Oswald de Andrade escreveu o Manifesto Antropófago em 1928, ele não celebrava o canibalismo como um ato literal, mas nomeava uma estratégia, a forma como o Brasil sobreviveu à conquista comendo o conquistador, digerindo poderes estrangeiros portugueses, holandeses ou franceses, católicos ou iluministas, e transformando-os em algo inconfundivelmente próprio. O que chega como dominação sai como cultura. O inimigo não é rejeitado, é ingerido, metabolizado e transformado em algo novo, indígena. 2 séculos e meio antes de Andrade, Antônio Paraupaba já vivia segundo essa lógica, embora sem a rede de segurança da metáfora. Paraupaba foi um líder indígena brasileiro aliado aos holandeses durante a ocupação do Nordeste do Brasil em meados do século XVII. Os holandeses, mais do que os portugueses, tinham várias razões práticas, comerciais, calvinistas e geopolíticas para tolerar, ao menos em certa medida, a autonomia indígena. Como consequência, Paraupaba viajou à Holanda nada menos que 3 vezes, incluindo uma na companhia de João Maurício de Nassau, governador-geral do Brasil holandês. Em sua última visita, em 1654, escreveu uma carta a Johan de Witt, o grande pensionário, uma espécie de primeiro-ministro da Holanda. Nela, advertia que assim que os portugueses retomassem o controle do Brasil, seu povo seria escravizado, desapossado ou morto. Pediu proteção e apelou à razão, à lei e ao dever holandeses. Paraupaba morreu pouco depois, possivelmente em 1656, longe de sua terra natal, tendo exposto sua causa de forma clara, porém sem sucesso. Os holandeses haviam se retirado do Brasil, generosamente compensados pelos portugueses, e os portugueses haviam retornado. Seus temores mostraram-se justificados. As sociedades indígenas não foram bem tratadas, sendo por vezes esmagadas, absorvidas e apagadas. O Brasil foi remodelado pela extração colonial, pela hierarquia católica e pelo capitalismo da fazenda. Paraupaba não foi comido por seus inimigos, mas o seu mundo foi, mesmo que Paraupaba também tenha conseguido devorar um pouco o mundo dos invasores. Após retornar de sua segunda visita à Holanda, Paraupaba assumiu o cargo de capitão do que hoje é aproximadamente o estado do Rio Grande do Norte, enquanto seu povo, os potiguaras, ainda desempenha um papel relevante no Nordeste brasileiro. E ainda assim, em uma reviravolta histórica, o holandês a quem Paraupaba havia recorrido sofreu um destino que se assemelha de forma inquietante a uma metáfora brasileira tornada literal. Menos de 20 anos depois, em 1672, a República Holandesa entrou no Ano do Desastre. A França invadiu, a ordem política entrou em colapso e Johan de Witt foi responsabilizado pelo caos. Uma multidão o capturou, juntamente com seu irmão Cornelis, aqui em Haia, no Portão dos Prisioneiros, e eles foram linchados, mutilados e, segundo diversos relatos contemporâneos, partes de seus corpos, sobretudo os famosos fígados assados, foram comidas por membros da multidão. O episódio costuma ser tratado como um constrangimento na história holandesa, um momento de barbárie que interrompe a autoimagem de racionalidade mercantil e ordem republicana, mas, visto a partir de um ângulo brasileiro, podemos extrair outra leitura. O poder colapsou, o povo usurpou a classe dominante e o Estado foi literalmente consumido por aqueles que dizia representar. O pedido de Paraupaba fracassou, seu povo não foi protegido. Em vez disso, a violência do Império deu a volta e retornou. O colonizador, que havia traficado corpos, terras e trabalho através do Atlântico, viu seu mais alto funcionário reduzido a mera carne na praça pública. É claro que isso não redime o colonialismo holandês, nem vinga Paraupaba, mas oferece uma simetria satisfatória, ainda que sombria.
O Brasil absorveu a Europa sob séculos de dominação e a transformou em música, língua, religião, comida e resistência. A Holanda, em uma única tarde catastrófica, encenou uma paródia brutal desse mesmo processo. Antropofagia sem ironia, consumo sem transformação. Paraupaba queria justiça e proteção. Não recebeu nenhuma das duas. O que perdurou por tempo demais foi o padrão com o qual ele foi forçado a lidar. O império devora, é devorado e deixa para trás culturas que se lembram, cada uma à sua maneira. O Brasil, ao transformar trauma em teoria, canibalismo em crítica, e os holandeses lembram-se concordando silenciosamente em não falar muito alto sobre os acontecimentos de 1672. A história provou Paraupaba certo 2 vezes sobre poder, exploração e o que acontece quando o controle escapa. Primeiro, com o retorno dos portugueses ao Brasil e depois de volta na Holanda. Às vezes o conquistador é consumido por seus súditos, não como estratégia, não como manifesto, mas simplesmente porque a multidão está com fome e a história o deixou tempo suficiente no fogo.